Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário, nestes minutinhos abençoados que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias concede a todos nós para que possamos estar aqui unidos em um só coração e em um só pensamento, refletindo sobre esta obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos silenciar os nossos pensamentos, vamos começar o nosso dia mais serenos, rogando ao Senhor que nos abençoe, que nos ampare e que nos inspire, e que Jesus se faça presente dentro do coração de cada um de nós neste sábado. Queridos amigos e amigas, vamos começar o nosso dia lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo para juntos refletir sobre a passagem A paciência, esta palavrinha que nós ouvimos e muito, que precisamos ter paciência, e hoje nós vamos compreender o que é a paciência, o que é esta virtude. E hoje a nossa proposta aqui, ela é um pouquinho diferente para a nossa reflexão. Sempre nós refletimos aqui nos nossos minutinhos um apanhado geral da nossa passagem, trazendo um ensino, uma esperança e uma consolação. E hoje, vista a importância deste tema, que é a paciência, nós vamos convidar vocês também para acompanhar conosco alguns trechinhos da passagem que nós vamos lendo e refletindo em cima deles. É uma passagem bem pequenina, mas que tem muito ensino para todos nós. Por isso esta proposta aqui hoje. Vou colocando aqui ao lado os trechinhos da nossa leitura para que possamos ir acompanhando juntos aqui a nossa reflexão. Bom, estou com o Evangelho aqui e vou iniciar o primeiro trecho, em que é nos dito: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes, mas bendizei. Ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Ou seja, queridos amigos e amigas, vamos dar uma pausa aqui e refletir sobre esse trecho. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Já há algumas reflexões anteriores, estamos conversando sobre esse processo da dor, do quanto nosso espírito aprende passando pela dor, pelas provas que muitas vezes são doloridas para a nossa alma, que nos tiram da nossa zona de conforto e nos trazem desafios que muitas vezes são desafios doloridos. Então, a dor ainda é um processo de aprendizado para o nosso espírito. Então, quando o Evangelho nos diz a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, muitos podem se questionar, mas o que a paciência tem a ver com a dor? Bom, para responder essa questão, vamos aqui pegar o significado da palavra paciência segundo o dicionário da língua portuguesa. Ele nos diz que a paciência é uma virtude que consiste em suportar as dores, os incômodos e os infortúnios sem queixas e com resignação. Olha só, o Evangelho nos diz que a dor é uma bênção. Aí o dicionário da língua portuguesa define paciência como virtude que consiste em suportar essas dores. Consiste em suportar os incômodos, as aflições, sem queixas e com resignação. Então, o coração paciente é aquele coração que, mesmo passando por um momento difícil, um momento de dor, ele compreende que a dor não é eterna, que ela vai passar. Ela está ali com um cunho de aprendizado, mas ele estende a sua visão na vida futura. Então ele sabe que, olha que o nosso Evangelho nos diz, que Deus Todo-Poderoso vos marcou pela dor neste mundo e para a glória no céu, ou seja, para a glória na vida eterna. Este é um momento de dor e de aprendizado, mas que muito vai nos ensinar para a eternidade do nosso espírito. Então, manter a paciência nos momentos de dores é manter a resignação, manter a paz no coração, manter a razão nos pensamentos e sempre manter a visão na vida eterna, que aqui e agora tem algo para nos ensinar,
mas que logo vai passar. Porque pensemos, muitas vezes somos muitos imediatistas. Queremos o prazer para agora, tudo tem que ser aqui no presente. Se me vem uma angústia, se me vem uma dor, eu já quero arrancar isso a todo custo. Somos muito sensíveis a qualquer incômodo que chegue na nossa casa mental, no nosso coração ou até mesmo físico. Então somos muito sensíveis, não queremos sentir nada, nada que contrarie os nossos prazeres. E esse imediatismo acaba se resultando em muito impulso. Então quando chega algo que incomoda o nosso coração, que incomoda a nossa casa mental, nós não paramos para refletir o que é aquilo, nós não paramos para respirar e pensar o que esse momento tem para me ensinar. A gente não para pensar. Então, no impulso, a gente já reage. Estamos ficando muito reativos. Então, a gente chega o incômodo, já reagimos e aí agimos no impulso e aí não mantemos a paciência de compreender o que aquele momento tem para nos ensinar. E muitas vezes, nestes impulsos, tomamos decisões que não são saudáveis, muito menos lá para o nosso futuro. Então, pensando em cessar a dor rapidamente, tomamos decisões muito precipitadas. Às vezes, vale mais aguentar com resignação aqui no presente, que vai ter algo para nos ensinar lá no futuro, do que cessar rapidamente no impulso precipitado, sem questionar, sem meditar e sem pensar e acabar tomando uma decisão que não é tão saudável. Pensemos aqui que estamos falando da dor no sentido muito mais profundo, que é a dor das nossas provas, a dor das nossas expiações, a dor dos desafios da vida, dos desafios que impulsionam o nosso espírito a ser melhor. Não estamos falando aqui de aguentar dores físicas nos sentidos efêmeros e sentidos passageiros aqui da Terra. Não, a dor aqui é colocada como sentido muito mais profundo. Então a dor aqui não é essa dor efêmera, essa dor material, essa dor física que estamos falando. Estamos falando aqui de uma dor no sentido muito mais profundo, uma dor que tem um cunho de aprendizado para o nosso espírito. É bom ressaltar e é bom esclarecer isso também. Bom, queridos amigos e amigas, vamos aqui para o segundo trecho que separei da nossa passagem de hoje. Ele nos diz: a vida é difícil. Eu o sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações. Ou seja, todos nós temos deveres para cumprir aqui na Terra. E temos que pensar que esses deveres terão as suas compensações no futuro, nem sempre terão no presente, mas terão no futuro. E aí a nossa passagem continua. E que temos essas compensações por outro lado, e então veremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. Olha que trecho interessantíssimo, conversando sobre o fardo pesado, algumas reflexões atrás, e o Evangelho nos diz: o fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte ao chão. Ou seja, todos nós temos o fardo das nossas provas, das nossas expiações, dos desafios, das nossas imperfeições. Só que quando a gente olha isso de uma maneira ampla, da vida eterna, olha, meu espírito precisa passar por isso. Ele escolheu esse compromisso, esse dever nessa existência, porque é algo ele deseja aprender com isso. Se a gente olha dessa forma, se torna mais leve o nosso fardo. Agora, se nós olhamos somente na vida presente, somente no aqui e no agora, parece que a dor não vai ter fim. Parece que até está sendo uma injustiça o que está acontecendo com a gente. Então esse olhar fechado do presente, do aqui e agora, é como se colocar a cara no chão, ficar olhando só aquele pedacinho que tem ali. E o sofrimento vai ser muito maior, o fardo vai ganhar uma proporção que ele nem tem. Por isso que compartilhar o conhecimento da vida eterna, o conhecimento que aqui e o agora vão trazer aprendizados para nós, é muito profícuo. Isso alivia o nosso fardo também. Nós conversamos sobre isso algumas reflexões atrás. Vou deixar aqui linkado no final do vídeo para quem gostar de assistir novamente ou quiser rever.
Bom, queridos amigos e amigas, vamos aqui para o último trechinho do nosso evangelho, que é nos dito: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Queridos amigos e amigas, olha o que o evangelho nos diz. Coragem, coragem para enfrentar os momentos difíceis. Cristo, o Espírito mais perfeito que já esteve aqui entre nós, nosso guia, nosso modelo, o Verbo divino encarnado aqui entre nós, ele, olha o quanto Jesus sofreu. E olha que Jesus não tinha nada a se censurar. Jesus não tinha nada para debitar aqui. E nós temos. Então o evangelho continua assim: enquanto vós tendes o vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. E essa palavra encerra tudo. Queridos amigos e amigas, olha que interessante este último trecho da passagem para nos rememorar realmente, porque muitas vezes acontecem coisas pequeninas na nossa vida, infortúnios, que digo que são pequeninos com vista se a gente olhar a jornada de Jesus aqui na Terra. Olha tudo que Jesus enfrentou, olha tudo que Jesus passou e olha como ele se manteve paciente. O que se manteve paciente? Mesmo nos momentos de dor e nos momentos difíceis, ele se manteve sereno, paciente no sentido de aguentar tudo aquilo, não desistir, manter a esperança, manter a fé e realmente enfrentar o que era necessário. Então, muitas vezes passamos por coisinhas tão pequeninas aqui e nos desesperamos. Perdemos a cabeça, começamos a ficar desesperados, começamos a ficar muito ansiosos, porque não conseguimos raciocinar o que está acontecendo. Então, nesses momentos, é muito profícuo se nós acalmarmos o nosso coração e tentarmos raciocinar o que está acontecendo, o que eu posso fazer aqui nesse momento. Isso também é manter a paciência. A paciência, queridos amigos e amigas, nem sempre está ligada àquela serenidade externa, porque muitas vezes demonstramos que estamos serenos externamente, mas por dentro nosso coração está acelerado, está um turbilhão de sentimentos aqui dentro. Então a paciência é muito mais do que o exterior se mostrar sereno. A paciência é algo interno, é se manter sereno internamente e conseguir ali racionalizar aquela situação da melhor forma e não perder a cabeça por coisas tão pequeninas. O nosso dia vai ter altos e baixos, estamos suscetíveis a todas as variações de humor, vão acontecer coisas na nossa vida. E se a gente ficar perdendo a cabeça a cada segundo por coisinhas pequenas, a gente não aguenta, o nosso espírito não aguenta. Então somos convidados a manter a paciência, porque a paciência nos dá coragem. Nos dá coragem. O coração paciente ele é muito corajoso, porque ele vê tudo que está acontecendo à sua volta e ele não desanima, ele não perde a cabeça, ele se mantém são e pensa: o que eu posso fazer para resolver isso? É muito comum quando falamos sobre paciência lembrarmos daquela expressão assim: ah, mas ele tem uma paciência de Jó. E olha só, por que Jó, que é uma figura, um personagem bíblico do Antigo Testamento, é um símbolo da paciência? Porque a história dele tem muito para nos ensinar. Lembremos que Jó passou por muitos problemas na sua vida, em todos os campos, no campo pessoal, no campo da saúde, no campo da família e no campo do trabalho. Era um problema, um desafio atrás do outro. Cada hora era uma coisa que acontecia para desestabilizar ele. Então ele passou por muitas provas, por muitos desafios, por coisas difíceis, por muitas expiações, por notícias tristes e inesperadas. Ele passou por tudo quanto é problema. Só que ele se manteve firme. Tudo que acontecia, ele estava firme. Ele estava ali com coragem, enfrentando tudo o que acontecia. Ele manteve a sua fé, ele se manteve fiel a Deus. Por isso que ele é uma referência quando a gente diz paciência de Jó, porque ele é um símbolo da paciência. Olha tudo que ele passou e ele se manteve paciente, enfrentando tudo. E assim como Jesus aqui, ó, nosso último trecho do evangelho nos diz: olha tudo que Jesus passou
E olha que Jesus não tinha nada para espiar aqui na terra. Ele veio em missão para nos ajudar. Olha tudo que Jesus passou e olha como ele se manteve paciente em todo esse processo. E agora olhemos para nós. Quantas provas ainda temos que passar? O quanto ainda devemos pelo nosso passado? Então, como o Evangelho nos diz, coragem, amigos. Tenhamos coragem, porque precisamos de coragem diariamente, de muita força, e lembremos que a coragem, com uma pitada de fé, nos concede uma base, nos fortalece a alma para tudo enfrentar. E lembremos que ter paciência não é ter simplesmente a calma ali do momento e ficar parado, aquela pessoa serena, que não tem ânimo para fazer nada e que está estagnado. Não, paciência não é esse sinônimo, não tem a ver com isso. Paciência é se manter resiliente. Paciência é manter a resignação. Paciência é ver que está tudo acontecendo, arregaçar as mangas e ir enfrentar. Paciência é não se desesperar quando acontecem coisas no nosso dia a dia achando que aquilo não vai ter solução, mas pelo contrário, olhar para nosso interior e ver o que eu posso fazer. O que eu posso fazer para resolver isso? E paciência muitas vezes também é aguentar. Aguentar o que está acontecendo. Com a certeza que o meu espírito precisa passar por isso. Manter a paciência é isso. E também racionalizar a situação e ver o que eu posso fazer aqui nesse momento. Será que meu silêncio é mais profícuo nesse momento? Será que a minha fala é saudável nesse momento? Será que eu vou ter uma atitude aqui que vai ser proveitosa para mim e para o outro que está nessa situação? Então, manter a paciência é isso também. E ter a certeza que os momentos difíceis, os momentos de dores, os infortúnios, os imprevistos, os desafios estão aqui para nos ensinar. Então vamos aproveitar e extrair deles todo o ensino que o nosso espírito precisa, com muita calma, racionalidade, sentindo no coração a nossa fé, a esperança e a coragem, sem nos desesperar, sem perder a cabeça, porque perder a cabeça e se desesperar, criar ansiedade, é apenas criar um turbilhão de emoções e sentimentos que não são saudáveis para a nossa jornada. E a paciência, queridos amigos e amigas, ela é um treino diário. É um treino diário, é dia após dia nas situações pequeninas ali dentro do lar, num grupo que você faz parte, dentro do serviço, nos estudos, na sociedade. É um treino diário, de pouquinho em pouquinho começar a despertar. Olha, acho que eu não vou me desesperar por isso que aconteceu, vou tentar racionalizar, vou tentar respirar aqui, ficar em silêncio uns minutinhos, pensar em tudo que está acontecendo e depois eu tomo uma decisão. Então, é um treino diário que nós vamos tendo para ir adquirindo essa virtude dentro do nosso espírito para levar por toda a eternidade. E lembremos, confiemos no Pai, confiemos em Deus, confiemos na vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para cada filho. Então, se algo nos ocorrer, entreguemos primeiramente nas mãos de Deus. Vamos manter a paciência de que aquilo é necessário para nós. Manter o coração firme e não nos desanimar. Ter a coragem e a fé para enfrentar. Tenham todos um excelente dia. Nos encontramos aqui amanhã para mais uma reflexão do nosso Evangelho diário. Foi com muito carinho que realizamos essa reflexão de hoje, aqui refletindo, trazendo uns pedacinhos do Evangelho para juntos meditar sobre essas palavras que têm tanto ensino para todos nós. Essa foi uma mensagem com muito carinho, com muito amor, do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham.